Boa noite, meus irmãos. Oh, glória! Saudades dos irmãos aqui nesses cultos online. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Uma boa noite para você, Odete, Newton, pro Rafael, pra Mônica, pro Rafinha. Oh, boa noite, minha irmã. Glória a Deus. O Careca tá aí? Mande um abraço a ele. Hoje nós voltamos terça-feira, porque algumas pessoas elas não ainda conseguem estar indo à igreja, enfim. Então nós vamos de terça-feira fazer esse culto online. E eu tenho certeza que será uma grande bênção na nossa vida, né? Ana Paula, boa noite, Ana Paula, a paz, Leandrinho, Dona Neide, Priscila, o Adrian, toda essa família abençoada. Deus abençoe vocês, viu? Saudade de vocês, tá? Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão se conectando, eu quero já desde já deixar aqui esse convite para você. Toda terça-feira, 8 da noite, nós estaremos trazendo uma palavra para o seu coração. Amém? Culto online, toda terça-feira, 8 horas da noite. Mas toda quinta-feira estaremos na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Renovada, aqui no Douradinho, amém? E eu convido você, 7h30 da noite, para estar ali celebrando, adorando, glorificando a Deus junto conosco. E olha, domingo agora é especial, domingo agora é Santa Ceia. Santa Ceia nós não podemos ficar de fora. Todo aquele que crê em Jesus ouve as palavras de Jesus, obedece a Deus. E Jesus disse, olha, fazer isto em memória de mim. Então eu convido você a estar conosco neste domingo, 7 da noite. Esteja conosco adorando a Deus neste domingo, 7 da noite, ali na nossa igreja, amém? Em nome de Jesus, vai ser uma celebração para nós exaltarmos e glorificarmos o Senhor Jesus. Irmã Márcia, irmão Sérgio, glória a Deus, boa noite. Eita, casal abençoado, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, então vai convidando aí, você que tem algum amigo, alguma amiga que precisa ouvir a palavra, mande aí o nosso link para essa pessoa que você ama. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao teu coração, como falou muito comigo, como falou conosco nesta semana. E eu quero desde já dizer para você que nós estamos em oração por todas as famílias que congregam na nossa igreja, amém? E você é essencial, você que pode volte a buscar o Senhor lá na igreja, esteja na igreja. A igreja é o lugar onde nós adoramos a Deus. Ah, pastor, mas eu adoro a Deus em casa. Você pode e deve adorar a Deus na sua casa, mas não se esqueça que como igreja nós somos o corpo de Cristo, fazemos parte de um corpo, e o Senhor diz que Ele vai vir buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar você que está em comunhão, você que está ali preparado, cheio de azeite, com a sua botija cheia de azeite. Mas enfim, eu quero compartilhar um texto bíblico nessa noite com você, que se encontra lá no livro de Apocalipse. Mas antes disso, eu gostaria de mencionar algumas coisas acerca desse assunto que nós vamos tratar hoje. Esse assunto. Eu quero falar um pouco aquilo que às vezes nós nos preocupamos demais. É algo que a gente se preocupa. Algumas pessoas se preocupam pouco. Outras não fazem muita questão. Outras se preocupam bastante. Eu quero falar sobre as nossas vestes hoje. As nossas vestes. Você sabe, nós sabemos que as vestes nos dias de hoje são importantes. Infelizmente, as pessoas, onde quer que a gente vá, onde a gente está, as pessoas estão ali observando as nossas vestes, aquilo que nós estamos usando. Infelizmente acontece isso.
Você já passou por algo do tipo, aquela pessoa ficou me olhando dos pés à cabeça? É mais ou menos isso que eu estou falando para você. As vestes também revelam muita coisa sobre nós. Revelam aquilo que nós gostamos, revelam um estilo de vida, revela até certo ponto um pouco do caráter da pessoa. As vestes revelam até as profissões. Quando a gente vê alguém todo de branco ali, a gente pode imaginar que seja algum profissional que atua na área de saúde. Enfim, às vezes aquela veste que é uma farda, a gente sabe se é do corpo de bombeiro, se é ali da polícia, se é... Enfim, as vestes diferem, as vestes definem características acerca das pessoas, né? Geralmente nós olhamos num ambiente, né, onde os juízes atuam, né? Eles vestem aquelas capas, todos de terno, enfim. A roupa, a veste define muita coisa, né? Define muita coisa, muita coisa. Então, eu quero falar um pouco com você sobre as vestes. E quando a gente fala em vestes, já de início a gente lembra um pouco daquilo que aconteceu em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 7. Gênesis capítulo 3, versículo 7, meus irmãos, vai dizer que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, aqui nós estamos falando, claro, de Adão e Eva, quando logo após o pecado, os olhos deles foram abertos, ou seja, Adão e Eva são os primeiros a colocar as vestes. Infelizmente o propósito era para esconder a vergonha. Eles viviam em uma inocência moral, mas depois do pecado veio a consciência de que estavam nus, e essa consciência se associou ao pecado. Aquilo que eu quero tratar com você nessa noite é acerca disso, dessas vestes. Mas nós não vamos nos ater muito sobre as vestes externas, porque eu quero falar um pouco acerca das vestes que o próprio Deus tem preparado para nós. Pastor, Deus tem vestes para nós? E eu quero mostrar na palavra de Deus para você nessa noite que Deus tem sim vestes preparadas para você. Note você também que no próprio capítulo 3 de Gênesis, o próprio Deus preparou vestes para Adão e Eva. Eles não ficaram com aquelas folhas de figueira. O versículo de número 21 vai dizer que e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olha só que maravilhoso. Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e amor, tira aquelas folhas de figueira e coloca peles, vestes, túnicas de peles em Adão e Eva, sua criação. E é claro que Deus não nos deixaria nus, Deus não nos deixaria na vergonha. Então, quando nós pensamos nisso, nós também vamos entender aquilo que está escrito no livro de Mateus, capítulo de número 6, onde o próprio Jesus ele vai dizer: e quanto ao vestuário, Mateus capítulo 6, versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Algumas traduções dizem: e quanto ao vestuário, por que vocês estão preocupados? Por que vocês se preocupam com roupas? E aí o texto diz assim: olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então eu quero dizer para você que o Senhor, Ele jamais nos deixará nus, jamais o Senhor quer que a minha vergonha, a sua vergonha, a nossa nudez, a nossa falha seja alvo de nada. Então nós temos aqui a demonstração de uma grande preocupação de Deus, de uma palavra da parte de Jesus, dizendo assim para mim e para você: por que você se preocupa com as roupas? Então nós não podemos viver uma vida preocupados com o externo, preocupado com aquilo que está aparente. É claro que você deve andar prudentemente. Não é pecado algum você ter belas roupas. Não é isso. Mas a sua preocupação, o seu coração não pode estar nisso, nas vestes externas. Mas há algumas vestes que o seu coração precisa estar. São as vestes que o próprio Deus quer te dar. Nós estamos falando então de vestes espirituais. Vestes espirituais. Então, a palavra de Deus, ela vai falar muitas coisas acerca das vestes espirituais. E eu quero começar aqui falando acerca de uma veste que está descrita lá no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo de número 61, versículo de número 10. Isaías, capítulo 61, versículo de número 10. Que diz a palavra do Senhor: Isaías, capítulo 61, versículo de número 10. Regozijar-me-ei e muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluia! Olha a primeira veste que o Senhor quer colocar em você. Vestes de salvação. Amém? Você é amado de Deus. Esse texto expressa nós sendo vestidos por Deus com vestes de salvação, para nós estarmos preparados, prontos, adornados pelo próprio Senhor, para um dia estarmos diante dele. É o noivo que virá buscar a noiva. É o Senhor que vai vir buscar a sua igreja. Então o Senhor está colocando para mim e para você nessa noite que nós temos as vestes da salvação. E se você ainda não se vestiu com essa veste, é chegado o tempo de você olhar para essa palavra e vestir as vestes de salvação. Romanos capítulo 6, versículo de número 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade necessita das vestes de salvação. Meu irmão, minha irmã, nós necessitamos destas vestes. Nós precisamos estar vestidos de vestes de salvação. Nós não sabemos quando o Senhor virá buscar a sua igreja, mas há uma coisa é fato, é verdade. Ele virá como um ladrão da noite. Nós não sabemos quando. Nós não sabemos, mas uma coisa é verdade. Ele virá. E aí, eu me lembro de 5 mulheres, que estavam sendo muito prudentes e que estavam cheias do azeite em suas botijas. Então, o texto bíblico diz, a palavra diz, que aquelas mulheres foram chamadas pelo noivo. Mas haviam também 5 que estavam
despreparadas. Então eu quero convidar você nessa noite a se preocupar com esta veste espiritual, a veste da salvação. Salmo 132, verso 16 diz: olha, vestirei de salvação seus sacerdotes e os seus santos exultarão. Eu quero convidar você nessa noite a se colocar diante do Senhor e deixar que Ele vista em você as vestes de salvação. Amém? Eu gostaria que você entendesse essa palavra nessa noite, porque nós estamos tão preocupados com as vestes externas, nós estamos tão preocupados com a moda, com aquilo que tem o mundo oferecido, e nós temos esquecido o principal, as vestes espirituais. Vestes de salvação. Isaías capítulo 61, versículo de número 10. É o que Deus tem preparado para nós. Mas pastor, só isso? Não, tem muito mais. Zacarias capítulo de número 3. Você que tem aí a sua Bíblia na sua mão, acompanhe comigo o texto de Zacarias capítulo de número 3. Zacarias, profeta, homem de Deus, e ele vai escrever no capítulo de número 3 as seguintes palavras: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Aleluias. Essa veste é muito importante para mim e para você. Vestes de purificação. O Senhor aqui está ensinando a mim e a você que muitas vezes, como homens de Deus até, pois aqui Josué era filho de Josedeque, ele servia como sumo sacerdote em 490 a.C. em Israel. Ele era um sacerdote de Deus, mas aqui Satanás está lhe acusando e mostrando que suas vestes estavam sujas. Mas o Senhor, através do anjo, intervém e diz que aquele homem tem agora suas vestes limpas, transformadas. Diz o texto: tirai-lhe estas vestes sujas, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos urgentemente ter as nossas vestes purificadas, limpas. O pecado muitas vezes tem feito uma grande sujeira na nossa veste. As nossas vestes se encontram muitas vezes de maneira muito suja. E nós precisamos, irmãos, buscar a santidade, buscar o perdão dos pecados, buscar a limpeza, vestes limpas, porque o mundo está oferecendo um verdadeiro banquete para nós sujarmos as nossas vestes. A corrupção, a iniquidade, o esfriamento espiritual tem feito muitos filhos de Deus estarem com suas vestes completamente sujas. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que nós estamos precisando. Nós precisamos é limpar as nossas vestes. Então, note você, Deus tem para nós vestes de salvação. Isaías capítulo 61, versículo 10. E Deus também tem para nós vestes de purificação. Ele quer tirar toda a sujeira que está aí na sua veste e limpar as suas vestes. Deixa Ele purificar o seu coração, deixa Ele purificar os seus pensamentos, purificar os seus olhos. Deixa Ele te limpar por completo nessa noite, em nome de Jesus. Agora, eu quero dizer para você também que existem as vestes de proteção.
Pastor, como é isso? Eu quero te mostrar aquilo que o texto bíblico de Efésios, capítulo de número 6, nos ensina. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, diz assim: No demais, meus irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Deus está aqui nos convidando para nós nos vestirmos, nos revestirmos da armadura de Deus. É com o cinto da verdade. O cinto é o lugar onde representa a verdade. O cinto representa a verdade de Deus. Que você possa colocar a couraça da justiça, e a couraça é aquilo que protege o coração, representa a proteção do coração, representa a integridade moral. O Senhor quer que você coloque os calçados do Evangelho. É linda aquela bota maravilhosa que você tem, mas você e eu precisamos colocar os calçados do Evangelho. O que é isso, pastor? Naquela época, no sentido aqui desse texto, os soldados romanos, eles literalmente usavam sandálias que embaixo tinham cravos. E isso fazia com que durante toda a batalha eles não escorregassem. E é isso que nós precisamos fazer. Colocar esses calçados do Evangelho, porque a palavra de Deus não deixa você escorregar. A palavra de Deus não deixa você cair ao chão. E é isso que nós precisamos nos vestir, irmão. Com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com calçados do Evangelho, com o escudo da fé. O escudo fala sobre proteção. O escudo fala sobre proteção. Capacete da salvação. Proteger a sua mente. Proteger, porque Satanás ele age na mente. Satanás para do seu lado, fala ao seu ouvido, ele vai tentar mudar seu pensamento, sua mente. E isso não pode, irmão. Você não pode permitir que o Satanás faça isso, que o diabo faça isso. Por isso você tem que estar com essas vestes, vestido de tudo isso, com essas vestes de proteção. E além do mais, da espada do Espírito, que é a própria palavra. A palavra que vai te trazer vitória no meio de uma batalha. Vestes de salvação, vestes de purificação, vestes de proteção. Estas são as vestes espirituais que o Senhor tem e quer colocar em você, em nós. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 8, Salomão diz assim: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O conselho do homem mais sábio que já existiu é que o tempo todo a sua veste, a sua roupa permaneça limpa, sem pecado, em santidade. Pastor, mas é difícil. Busque o Senhor, encontre com Ele, tenha um encontro real, verdadeiro, deixe esse pecado de lado e não deixe faltar o Espírito Santo aí na sua vida, em você. Meu irmão, e quando nós falamos de vestes, não tem como nós não lembrarmos de um texto bíblico que está lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que palavra poderosa para as nossas vidas. O que vencer? Quem vencer? O que vencer? Sim, aqueles que se vestiram com vestes de salvação, com vestes de purificação, com vestes de proteção. Sim, estes serão agora vestidos de vestes brancas e estarão diante do Pai. E o seu Filho Jesus vai olhar para você, vai olhar para nós e dizer: este tem o nome no livro da vida.
Eu confesso que Ele está aqui neste livro. E Ele olha para o seu Pai, para todos aqueles anjos, e coloca essas vestes brancas em nós. Meu irmão, minha irmã, você pode e deve se preocupar com as vestes que usa hoje diante dos homens, mas deve se preocupar ainda mais com as vestes espirituais. Aquelas que você só encontra na palavra. Vestes que só Jesus pode colocar em você, só Deus pode colocar em você. Não são adquiridas em crediários, nem em cartões de crédito, enfim. Não se compra, mas você tem direito a estas vestes se você aceitou aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que coloca as vestes em você, Jesus. O único meio pelo qual chegaremos diante de Deus, único. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é o único. Ele derramou seu sangue em suas próprias vestes naquela cruz, para que você hoje possa se vestir de vestes de salvação, vestes de purificação, vestes de proteção. Se as nossas vestes estão sujas hoje, você pode purificá-la. Se você está em dúvida como salvar a sua alma, Ele tem vestes de salvação para você hoje. Se você quer estar preparado para as batalhas da vida, coloque as vestes de proteção, para que um dia você esteja junto com o Senhor, com suas vestes brancas, diante do Todo-Poderoso, daquele que fez os céus e a terra. Essa é a nossa palavra de hoje ao seu coração. Não se esqueça, vestes de salvação, vestes de purificação, vestes de proteção, vestes que vão fazer com que você seja digno de um dia estar ali, sendo ali diante do Senhor, com Jesus, usando vestes brancas. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Nosso próximo encontro é quinta-feira, na nossa igreja, Igreja Presbiteriana Renovada, aqui de São Carlos, no bairro do Douradinho. E domingo, Santa Ceia do Senhor, 19h. Que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, o guarda de Israel não dorme. Ele está cuidando de você. Ele tem o controle de todas as coisas. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.